venho falar um pouco sobre manifestações em rituais. Muitas pessoas, quando entram em contato, perguntam se é normal ocorrer manifestações durante os rituais. Algumas pessoas presenciaram, outras não. Não é sempre que as entidades estão prontas a se mostrar, e para algumas pessoas as pessoas não estão prontas para tal fato. Uma manifestação de uma entidade é uma coisa muito pesada, muitas vezes, que assusta. Eu acho que as duas últimas manifestações fortes que ocorreram durante rituais que eu estava coordenando foram até bem significativas. Numa delas a pessoa se assustou, e na outra a pessoa não viu, e nem eu vi. Na verdade, nós fomos ver essa manifestação, eu vou explicar as duas depois. Na verdade, a gente foi ver essa manifestação com algumas fotos que foram tiradas. Bom, quem acompanha... Teve uma outra também. Quem acompanha meu trabalho, quem me conhece, quem presenciou esses rituais, já sempre comenta que eu tenho uma máquina fotográfica que eu uso sempre carrego ela, estou sempre com ela na mão. Quando chegar na rua, estou sempre com a máquina fotográfica na mão. É uma máquina de boa qualidade. Eu tenho ela há 2 anos. Não chega a 2 anos. É uma máquina nova. Então é uma máquina que não existe problema nela. Ela nunca me deixou na mão. Porém, em todos os rituais que são tiradas fotografias, e em certo momento, e isto é que nos entristece muito, ela para de funcionar. Nós íamos realizar um trabalho para um senhor. Ele veio de Brasília para fazer um trabalho. E ele já era cliente da casa, eu já havia feito trabalhos para ele, já havia feito com rituais. E nesses rituais nós batemos fotos e acho que todas não teve problema. Mas nesse segundo ritual que ele veio fazer, que era um ritual bem maior, eu cheguei como sempre com a minha máquina na mão, entreguei na mão de uma pessoa, e quando fomos começar, que nós passamos para o ambiente onde seria feito esse ritual, a pessoa me disse: olha, antes de começar eu queria bater umas fotos aí, porque na verdade durante o ritual eu não deixo bater fotos, tá? Eu deixo bater antes, tá? Antes pode bater foto com o pessoal ali todo, que as pessoas às vezes querem levar. Quando se faz oferenda em baixa magia também permito que bata fotos, mas depois que o ritual realmente começa, a gente não bate fotos, tá? Em algumas ocasiões a pessoa pede para a entidade se pode bater uma foto de alguma coisa, mas a entidade sempre se afasta. Nunca, em momento algum, vocês verão fotos ou filmagens de entidade trabalhando. Não, vocês podem ver, existe até um vídeo meu que eu fui visitar uma casa e aí tem uma filmagem da entidade, mas em momento algum a entidade para na frente da filmadora ou da máquina fotográfica para tirar foto. Ela nunca se conseguiu isso. Ela não sei se ela eu não gosto de fotografias, embora eu ande sempre com a máquina na mão. Talvez a entidade também não goste, porque ela também não passa nem perto de máquina fotográfica. Mas a questão é que a pessoa foi bater as fotos e me disse: olha, faltou bateria na máquina. Eu digo: não, a máquina foi carregada agora, mas de qualquer forma eu tenho 2 baterias. Coloquei a outra bateria e a máquina não ligou mais. Nós batemos algumas fotos do início, essas fotos estão na internet, mas durante o ritual a máquina não funcionou. Quando o ritual terminou e nós fomos jantar, eu peguei a máquina disse: olha, separa a máquina que quando chegar em casa já vou mandar para assistência técnica, porque a máquina não ligou de forma nenhuma. Troquei pilha, fiz tudo e ela não funcionou. Troquei a bateria, né?
E quando eu peguei a máquina na mão, que eu abri para tirar o cartão de memória, me deu um estado. Eu vou tentar mais uma vez, e apertei o botão, a máquina ligou. Eu não dei muita importância na época. Eu digo, olha, aconteceu algum... de qualquer forma eu vou mandar a máquina para assistência técnica. Eu mandei a máquina para assistência técnica e a máquina voltou, dizendo que não havia problema nenhum, que a máquina estava em perfeitas condições de funcionamento e que as duas baterias estavam carregadas. Um ano depois, nós fomos fazer um ritual para um outro rapaz, e ele veio de Minas Gerais, se não me engano. Ele era de Minas Gerais. Não era de Minas Gerais, eu tinha que ele era. Não, era ali daquela região, eu não recordo o local de onde ele era. E nós fizemos o ritual, iniciamos o ritual. Nós batemos algumas fotos. Mas quando o ritual realmente, esse ritual foi feito em uma beira de praia, quando a coisa realmente ia fluir, que se acendeu, que a parte, digamos assim, a ritualística mais forte do ritual, a máquina parou de funcionar. E nós não conseguimos mais tirar fotos. E quando o ritual terminou, a minha esposa, que estava com a máquina, me entregou e disse, olha, a máquina parou de funcionar. E eu digo, mas como? Eu apertei o botão e a máquina ligou. Voltou a funcionar. E aí eu consegui fazer fotos de nós indo embora, voltando para o templo. Naquele dia eu não mexi mais em máquina fotográfica, né? Mas no outro dia eu peguei as fotos para mandar para o rapaz, para separar, botei num pendrive para ele, que ele ia levar. E depois fui publicar umas fotos na internet desse ritual. Aí é que nós vimos o seguinte, nós éramos em 6 ou 7 pessoas. Na foto haviam mais de 10. Existiam pessoas ali naquelas fotos que não estavam ali. Nós nem sabemos nem quem é, mas elas estavam ali. Foram 3 fotos onde essas pessoas apareceram e depois a máquina parou e não conseguimos mais bater fotos, somente a hora que estávamos voltando. Outra manifestação muito forte que aconteceu foi durante um ritual de iniciação. Isso também foi no templo. E toda vez que isso acontece, gente, as pessoas que estão presentes ali, que não são do meio religioso, vocês podem ter certeza de uma coisa: a forma com que essas pessoas passam a ver não só a espiritualidade, mas como também a vida, muda. Se a pessoa passa por uma experiência dessas, realmente as coisas mudam. Neste dia que nós estávamos fazendo esta iniciação, era uma religiosa que já estava acostumada com o ambiente ali, né, o ambiente de rituais, e uma outra pessoa que veio junto com ela, que também desejava se iniciar. Iniciamos toda a apresentação, que é o ritual de chegar até a porta, pedir para iniciar, um rito que muita gente conhece. As duas pessoas entraram, eu fiz a abertura dos portais, como sempre faço, não mudei nada. E as duas pessoas estavam, claro, vendadas e com as mãos e os pés amarrados. E enquanto eu estava lendo a abertura dos portais do norte, do leste, do sul, quem conhece magia sabe exatamente o que eu estava fazendo. E na hora, eu senti alguma coisa passar por mim, mas eu já estou acostumado com esse tipo de coisa.
não dei muita importância. Porém, essa entidade que se manifestou nesse momento, que eu não vi, gente, eu não vejo. Eu já deixo bem claro isso. Eu pressinto, eu sinto a presença, mas eu não vejo, eu não tenho essa, a minha mediunidade não é essa, eu não consigo enxergar. Eu faço uma ideia, e vem uma imagem dentro da minha cabeça, e eu consigo descrever o que estou vendo, mas eu não enxergo. É um pouquinho diferente. E eu vi, eu pressentia essa entidade, que eu não consegui ver quem era, só que a moça que estava, essa religiosa, uma pessoa com uma mediunidade muito boa, então ia ficar mais fácil ainda. A entidade se aproximou dela e mexeu na cabeça dela, botou a mão no cabelo e mexeu no cabelo dela. E eu vi que ela balançou a cabeça, mas eu continuei lendo. E os dois estavam na minha frente e eu continuei lendo. Eu estava, na verdade, não bem atrás, eu estava um pouquinho ao lado. Estaria como se estivesse aqui e eles estivessem mais aqui, os dois de frente para o altar. E eu estava mais ao lado cuidando dos dois, para poder ter uma visão de tudo. Porque se eu ficar atrás eu não consigo enxergar eles, eu não consigo ver a reação deles. Eu preciso cuidar isso para ver se as pessoas estão assustadas ou alguma coisa. Procuro sempre me cercar dessa segurança. E eu, até porque tem velas acesas ali, vai alguém pular. Bom, já vi coisas acontecerem. E eu estou ao lado e eu vi quando ela balançou a cabeça, porque ela sentiu que mexeram no cabelo dela. A primeira vez, tudo bem. Na segunda vez que mexeram no cabelo dela, ela entrou em desespero. Tem alguém mexendo aqui, eu quero tirar a venda. E eu disse, não, calma, não tira a venda, fica calma aí, não tem nada perto de ti. Eu não podia dizer para ela que existia uma entidade muito forte ali perto dela, porque senão provavelmente ela tiraria a venda e eu teria que começar tudo de novo, todo o ritual novamente. Então foram essas duas manifestações essas manifestações marcaram muitas. E também, durante uma parte, também não conseguimos fotografar. Então, gente, manifestação ocorre sim quando a gente faz rituais. Isso quando se faz ritual de altas, ritual de baixas, sempre existe uma manifestação. Nem sempre nós percebemos isso, nem sempre nós percebemos, mas sempre ocorre. Não é porque eu fiz, não, qualquer um que faça um ritual desses, de alta ou de baixa, sempre vai haver uma manifestação. Às vezes ela é muito sutil e a gente não consegue nem perceber que ela está acontecendo, mas com certeza a entidade está ali e vai se manifestar de alguma forma. Às vezes pode faltar sensibilidade para notar que está acontecendo algo diferente. Outras pessoas, como eu, que já estou mais acostumado com isso, fico sempre cuidando, eu sempre gosto de ver. Infelizmente eu não enxergo, eu só sinto a presença. Tá bom, gente? Mas quem for fazer ritual, então já sabe. Sempre vai haver uma manifestação, sempre. Talvez você veja, talvez você não veja. Talvez você veja depois, se a máquina não falhar e a gente consiga fotografar até às vezes alguma coisa que acontece. Tá bom? Meu abraço a todos vocês.